Aleluia. A graça e a paz, amém? Pega na mão da pessoa do seu lado e declara para ela: você é grandemente abençoado, você é altamente favorecido, você é extremamente rico, você é completamente sarado, você é plenamente conservado. Agora ministra para você mesmo: eu sou grandemente abençoado, eu sou altamente favorecido, eu sou extremamente rico, eu sou completamente sarado, eu sou plenamente conservado. Aleluia. Glória a Deus. Podem sentar, amados. Obrigado, louvor maravilhoso, meu amado. Bom demais, hein, meu. Louvado seja Deus. Um abraço, pessoal. Tem gente no Paraguai ouvindo a gente, pastorzão. Rubens Ayala mandou um abraço. Estava assistindo ontem, está assistindo hoje com a família lá. Grande abraço aí, o Rubens, lá do Paraguai. Glória a Deus. Parabéns a todas as mamães. Mandei um recado para minha mãezinha maravilhosa hoje. Aí eu disse: se eu não estou aí perto da senhora, a culpa é sua. A senhora me consagrou para o Senhor, né? E agora eu estou fazendo a obra. E mandei um beijão para minha mãezinha querida. Eu sou fruto das orações dela, do amor, do cuidado dela, do ensino dela e da vida dela em primeiro lugar. Foi a vida de minha mãe que me inspirou a orar, a buscar Deus e a viver para Deus, né? Então, minha mãezinha querida, parabéns para o seu dia tão especial, e todas as mães que estão aqui, todas que acompanham nossas igrejas no YouTube, né? Nossos ministérios, que cada uma delas seja fortalecidas com poder. Uma salva de palmas para todas as mães, aleluia. Como o pastor Zé falou, não é só hoje que ela é mãe, né? Então, todos os dias é necessário honrá-las. Glória a Deus. Dá um aviso importante: se você não me segue aí no Instagram ou no YouTube, me segue. E agora eu estou no TikTok, olha lá. Eita Jesus, misericórdia. Então, eu estou fazendo lives no TikTok, você nos acompanha lá também, me segue lá para conteúdos de fé. Deus me chamou para ensinar fé, eu vou ensinar fé. E mesmo que eu entre em outras áreas, o final vai ser fé. Aleluia. Fé é tudo que você precisa. Ninguém dá a Deus nem recebe nada de Deus se não for pela fé. Sua fé é tão importante que ela é escudo, e ela também pode fazer com que a palavra saindo da sua boca se torne uma espada, e é pela fé que você dá a Deus e pela fé que você recebe de Deus. Amém? O tema de hoje é: encontre sua graça e corra sua carreira. Aleluia. Diga para o seu vizinho: encontre sua graça e corra sua carreira. Então, uma vez que você encontra a sua graça e corre sua carreira, você não se preocupa com mais nada, a não ser agradar aquele que te alistou para a guerra. Vamos abrir em Hebreus capítulo 4, verso de número 16. Hebreus 4, 16. Que versículo glorioso teremos aqui hoje. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono da graça. Diga: confiadamente. Ou seja, chegue com confiança, chegue com ousadia ao trono da graça. E qual o propósito de você chegar confiadamente ao trono da graça? A fim de receber misericórdia e acharmos graça. Acharmos graça, diga: achar graça. Qual o propósito? Para ser socorrido em ocasião oportuna. Êxodo 33, 12, eu vou ler os versículos, depois a gente comenta. Êxodo 33, 12 e 13. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Êxodo 33, 17 diz: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Aleluia. Isso é tão profundo. Nós temos aqui acharmos graça, depois achaste graça,
depois achei graça. Quando Paulo ora a Deus sobre aquele espinho na carne contra a vida dele, a pressão que ele estava vivendo, ele ora para Deus afastar o espinho na carne, e Deus disse: olha, você precisa se fortificar na graça, minha graça basta para você. Uma vez que você encontra graça, você encontra favor. Uma vez que você encontra graça, você chega no nível onde o que você pede, Deus te ouve. Veja o que Deus disse para Moisés: farei também isso que disseste. Quando você e eu temos graça diante de Deus, Deus faz o que você pede. Amém. Olha o nível que Deus quer nos levar, num ponto que o que você pede, Ele faz. E nós sabemos que Ele é o Senhor, nós sabemos que Ele é o dono, nós sabemos que Ele é o Pai, mas agora Ele está fazendo o que você pede. Ele está fazendo o que Moisés pede, porque Moisés achou graça. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Ele diz: espera aí, eu não posso ocultar essa coisa do meu amigo Abraão. E aí ele para de executar um plano, conversa com Abraão o que vai acontecer, e aí quando ele vai executar, Abraão diz: espera aí Senhor, se tiver 50 lá, aí Deus diz: por amor de 50 eu não destruo. Aí ele diz: e se dos 50 faltar 5? E dos 45 faltar 5? E ele vai diminuindo até que ele para de interceder. Eu acho que se ele dizer, se tiver 1, como ele tinha graça, ele poderia pedir coisas a Deus que qualquer outro não poderia. E agora a Bíblia diz: quando você chegar no trono, chegue com tanta ousadia, mas com o propósito de achar graça. Porque haverá oportunidades que ninguém te favorecerá, só Deus vai favorecer você. Haverá coisas no seu chamado, na sua vida, no seu ministério, que será muito tempo você correndo sozinho. E dependendo da velocidade do que você vai, da visão que você tem, muitos não conseguem ir no seu pique. Agora você vai correr uma carreira, e quando você corre uma carreira que Deus estabelece para você fazer, olhando o parâmetro na vida de Jesus e na vida de Paulo, você vai ver calúnia, difamação, perseguição, rejeição, naufrágio, fome. E aí Paulo diz: agora eu tenho prazer na minha fraqueza, porque eu descobri pela graça que quanto mais eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. E você não anda na graça se não entender o que é fé para operar nela. A única base que a fé tem para fazer o que faz é a palavra de Deus. É importante notar quando você está acompanhado de pessoas que pensam como você pensa, que creem como você crê. Isso é fácil trazer a glória, trazer a manifestação. Mas quando você está fazendo algo que Deus mandou, com pessoas resistentes na sua frente, com pessoas que resistem você, resistem sua pregação. Jeremias foi um deste, e Deus diz: olha, não olha para eles, porque eu estou te enviando, mas já quero dizer, eles são casa rebeldes, eles não vão ouvir o que você vai dizer. Então para que o Senhor está me mandando lá? Para eles saber que eu mandei um profeta lá. Diga para o seu vizinho: se prepare, meu irmão. Nem todo mundo vai te aplaudir, nem todo mundo vai te elogiar, mas existe um Deus que deu graça a você para ir lá e obedecer a Ele. É o segredo, fazer o que Ele mandou, não olhar para trás, às vezes cavando onde só tem pedra, às vezes cavacando lá uma terra dura e seca, mas sabendo que lá embaixo tem um veio de água, que você vai alcançar, e que vai florescer toda aquela região ali onde Deus vai te colocar. Então Moisés começa a embasar a vida dele, e eu penso, como Moisés é incrédulo, porque Deus chega para Moisés e diz: achaste graça? Aí Moisés diz: se eu achei graça. Não é interessante que existem fases de crescimento na nossa fé, mesmo Deus se revelando? Porque Deus se revela para ele, e ele diz: se eu achei graça. Como você disse, se eu achei graça, 3 vezes ele disse: se eu achei graça, então faça isso, se eu achei graça, faça aquilo. Quando Paulo recebe a revelação da graça, ele diz: eu me fortifico na graça. Aí ele já escreve para Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus Cristo.
Depois ele declara que diz: eu sou o que sou pela graça. Amém? O que é a graça então? Só o ato de Deus ter nos perdoado e termos encontrado salvação? Não, graça é a manifestação completa de quem Cristo é, trabalhando a seu favor, entendendo o que Ele fez para você, sem que você e eu merecêssemos aquilo. Isso é a graça em operação. A graça entra na sua vida, você chega no estacionamento, o vaga que você queria, alguém sai de lá e você chega no lugar. Não é coincidência, é a graça operando favor. Você vai comprar um terreno, ganha desconto. Você vai comprar algo, ganha favor naquilo para facilitar a forma. Ei, chegou um tempo de graça sobre graça na nossa vida. Chegou um tempo de você encontrar reis e pessoas importantes, e Deus vai te dar graça diante delas. Essa graça vai abrir portas para a sua fé operar, para aquilo que você declara há anos, para aquilo que você confessa. Deus vai levar você para a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Não importa se você conhece ela ou não, mas você conhece aquele que fala com ela. Deus disse: eu te conheço pelo nome. Há um relacionamento entre você e Deus tão profundo que Deus já sabe quem você é e você sabe quem Deus é. Certa vez um pregador foi numa igreja, pregou no Salmo 23, a igreja chorou, foi uma coisa espetacular. E de repente, antes de terminar o culto, o pastor chamou um irmão da igreja e disse: por favor, leia o Salmo 23. Ele começou a ler o Salmo 23 e pessoas se quebrantaram, outras se arrependeram. Aquele pregador mesmo caiu no chão e disse: meu Deus, o que é isso que está acontecendo? O pastor olhou para ele e disse: interessante, o que você não está entendendo? Ele disse: eu preguei esse Salmo agorinha, e o que está acontecendo? Ele disse: você conhece o Salmo, ele conhece o dono. Olha para o seu vizinho e diga: preciso conhecer o dono do Salmo. Aleluia! Não podemos pregar só sobre. Então existe uma graça para você ser grandemente abençoado, altamente favorecido, extremamente rico, completamente sarado e plenamente conservado. É a graça que trabalha. Paulo disse: eu fiz mais do que todos vocês. Junta aí todos os apóstolos: eu fiz mais do que vocês. Não eu, a graça. Foi a graça que fez isso aí. E a função da fé é achar a graça. E uma vez que você encontra o que é graça, o seu chamado, a sua carreira, você não vai se preocupar mais com crítica, com difamação, com pessoas que vão resistir você. Paulo tinha uma turma de endemoniados que iam de cidade em cidade aonde Paulo ia pregar, e aquela desgraça ia lá para prejudicar Paulo e o ministério. Se você não tem graça, desiste na hora. Veja que ele chegou ao ponto de orar para Deus afastar esse espinho na carne. Senhor, eu não aguento mais esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás. Deus devia estar ajeitando a unha dele, dizendo: ei, fortifique-se na graça, meu filho. Minha graça basta para você. E o que é graça? É tudo que Ele fez para mim e para você. Na hora que você entender quem é você nele, essas coisas você tira de letra. Chorar porque alguém está dizendo que você é feio, está fora da graça. Fechamos que não existe. Aleluia. Diga que você é lindo. Chorar porque pessoas não aceitaram o que você falou em linha com a palavra. Não é você que ela está rejeitando, é rejeitando a palavra. Oh, eu preguei isso, aí de repente aparece alguém no YouTube ou lá dizendo: isso é mentira, é do diabo, esse é um charlatão, e você sabe o que pregou? Você vai se preocupar com isso? A nossa imaturidade é suprida pela graça. A graça nos amadurece no meio do carbureto. Tem carbureto aqui, o pessoal sabe que é carbureto? Mais ou menos? É um produto que se bota dentro das bananas lá, ao lado das bananas, cobre com a lona para ela amadurecer mais rápido. Então, às vezes, Deus nos coloca nesse carbureto da vida e coloca alguns temperos lá para acelerar o processo. A Bíblia diz que nós já deveríamos ser mestre pelo tempo decorrido. Nós temos que entender que mais importante do que a bênção é o processo que eu passei para entender fé e receber aquela bênção. É mais importante do que a cura você aprender a andar em fé,
Porque se outra vez uma doença vier, você já sabe como resolver ela. É muito importante você aprender como ser próspero e andar à luz da palavra e confessar a palavra, ter experiências pessoais na confissão e na oração, para que quando outra pressão venha no outro nível, porque é sempre a mesma coisa, se repetindo em níveis maiores. Olhe toda a sua vida e veja se não é a mesma resenha do diabo em todas as etapas que você está. A Bíblia diz que quando nós estamos no estágio que não podemos suportar aquilo, Deus não permite mais do que o nível onde você está. É isso que a gente faz com criança, né? Quando a gente vê uma pessoa maior que pode prejudicar a criança, a gente, calma, ela aqui. É isso que Deus faz com a gente. Mas na hora que ela pode pegar aquela pressão, você diz, pode pegar. Às vezes ela não tem conhecimento que pode pegar e você diz, pode pegar. Chega um ponto que você pega do lado, ela pega do outro, para mostrar a ela que ela pode pegar. Amém. Depois você pega sozinho e diz, olha, está vendo aqui? Dá para você levar. Existem coisas em Deus que é da mesma forma. Amém. Se você está enfrentando um problema, Deus já sabe que você pode resolvê-lo. Olhe para Ele e diga, ei, eu posso resolver você. Oh, aleluia. E as demandas espirituais são reveladas pelo Espírito Santo. E aqui entra uma coisa chamada, primeiro passo para correr sua carreira. Uma vez é achar graça, indo lá com ousadia, diante do trono. Lembra? Entre com confiança, entre com ousadia. Se você entrar com ousadia e confiança, você vai achar graça. Ou seja, seja ousado para dizer o que Deus disse que você era. Fale sobre seu chamado para você mesmo. Ministre a você mesmo sobre o seu chamado. Olhe para o espelho e diga, eu sou um apóstolo ungido por Deus, Ele me ungiu para fazer isso, ou profeta, ou evangelista, não importa o chamado que você tenha. Ministre para você mesmo até você ficar convicto do que Deus te mandou fazer. Ache a graça, a veia que Deus te dá para ministrar. Observe quais são as coisas que você ministra, que a glória se manifesta, que convites vêm por causa daquilo. Essa é a sua graça. Agora leia livros sobre aquilo, escute pessoas sobre aquilo, ore sobre aquilo. Mesmo que você tenha uma raia diferente, saiba que fé vai ser necessário para tudo. Deus me chamou para ministrar cura. Você vai precisar de fé para ministrar os enfermos e ensinar fé ao povo para receber a unção de cura que você carrega. Pode ser com finanças, pode ser com família, qualquer área da sua vida, a fé está lá para te ajudar. Glória a Deus, porque Ele me chamou para ensinar fé. Então, vamos lá. Primeira coisa, diga para o seu vizinho, primeira coisa que você precisa fazer, ou melhor, a primeira carreira, a primeira raia que você corre. Então você vai ver os corredores de ponta de 100, 400, 200 metros, até 800 metros, daquela corrida direta, que às vezes em segundos eles completam a etapa. Mas existe uma coisa chamada trote, diga comigo, trote, que é aquela corrida, parece que não está fazendo nada. Ali está treinando uma coisa chamada resistência, passo a passo, devagar. Às vezes começa com a caminhada, só caminhando. Depois, vamos lá. Depois, por último, é o grande pique. Quando você vai para aquelas corridas de 10, 40 quilômetros que eles correm, que é chamada maratona, eles começam num passo, até que quando é no final, no sprint final, eles aumentam, eles aceleram, eles guardam toda aquela musculação de muitos treinos atrás, para dar o sprint final. Eles se preparam para aquilo. Então chega uma hora que a Bíblia diz assim, corra de tal maneira que alcance. Ou seja, ore para ter resultados. Não ore só por orar. Você pode começar, mas chega uma hora que o próprio Espírito vai acelerar, até que você pegue aquilo. Você precisa pegar primeiro em oração. Quando nós fomos a primeira vez na África, a maior pergunta de todos os ministros que foram lá era, quantas horas Cris ora? Quantas horas ele ora? Quantas horas? Pergunta sejam, quantas horas ele ora? Pastor Cris viu o tumulto, aí perguntou, e nós falamos, ele quer saber quantas horas o senhor ora? Ele riu, pregou e nem respondeu. Pregou 3 horas.
Chegando em casa, o pastor Gerte chamou a gente e disse: eu sei que vocês estavam querendo saber quantas horas ele ora. Então eu vou dizer para vocês, ele não ora horas, ele ora dias. Aí perguntamos: como assim dias? Ele disse: ele entra para orar e só sai com a resposta. É igual a gente, não? Estamos no mesmo nível deles. Eles entenderam que se Deus não der a resposta, não há necessidade então de fazer outra coisa. Então a Bíblia diz que Moisés disse: se eu achei graça, faça isso. Deus disse: ok, vou fazer como você disse. Abraão se prostra e disse: se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 35, se tiver 30. Ou seja, eu estou aqui porque o Senhor me colocou. A Bíblia diz que Elias se prostra e ora e diz: vai ali ver. Ele foi ver e não tinha nada. Ele continuou orando e diz: e agora? Vai lá. Foi lá, não tinha nada. 7 vezes prostrado orando, até que alguém diz: tem uma nuvem tamanho da mão do homem. Ele disse: ok, prepara a carruagem, vai chover. Aleluia. Oramos assim, não? Oramos. Jesus vai para o Getsemane e se ajoelha e ora ao ponto de que o suor se transforma em gota de sangue. Ele volta para os discípulos, os caras estão dormindo. Ele diz: nem uma hora vocês conseguem orar? Já notou que o sono é a maior interrupção ou interruptor entre você e a unção? Quando você decide orar, vem um sono anormal. Às vezes você assiste jogo até 1 da manhã, dependendo se for basquete, alguma coisa que você gosta. Eu vejo o povo varando noite para assistir coisas. Quando é para orar, meu Deus do céu, fazer uma vigília então. E Paulo diz: em vigília, muitas vezes, existem coisas que você só pega se perseverar. Temos que furar essa bolha. Temos que orar até pegar o espírito daquilo. Existe uma linguagem celestial que criou tudo. Ao orar em línguas, você pega a linguagem celestial daquilo que Deus fez. E olha o que ele vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios 14, 2 e 4. Presta atenção. Pois quem fala em outra língua não fala a homens. É a primeira coisa que nós temos que entender. Não estou falando com homem nenhum. Segundo, se não a Deus, estou falando direto com Deus. Nós conhecemos pessoas inteligentes, né? Pessoas sábias, pessoas vencedoras. 1 hora com ela hoje custa caro. Existe um homem muito inteligente no Brasil, famoso, que um horário de mentoria com ele custa R$25 mil. A mentoria dele custa R$250 mil. Aí você tem o aqui, que é a própria sabedoria, de graça no teu quarto. Onde você pode sentar e fazer até quando eu vou orar, pai? Até achar a graça daquilo. Você pode receber num copo, numa jarra, num balde, ou pode colocar um cano e pegar aquela ligação direto para a sua vida. Existem porções da graça que são dadas na medida em que você entra naquilo. Diante de pressão, o que vai te socorrer é a graça que você tem. Lembre-se, pessoas vão vir te socorrer por causa da graça. Existe um período no sofrimento de Jó que os amigos dele só vieram para perturbá-lo, questioná-lo, procurar um defeito na vida dele, mas não era aquilo. Até que Deus vem até Jó, se revela para Jó, e Jó diz: opa, eu te conhecia só de ouvir, mas agora não. Agora meus olhos te veem, eu tenho uma experiência real contigo. Aí Deus diz: ei, ora para os teus amigos, senão a vida deles está em perdição. Aí ele ora pelos amigos, e Deus muda a sorte dos amigos. Você passa a orar e passa a ter resultado. Estão comigo? Presta atenção agora. Visto que ninguém o entende, então você não fala com homens, e em espírito fala mistérios. Versículo 4: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. 1 Coríntios 14, 14:
Porque se eu orar em outra língua, eu orar, não os outros orando, eu orando em outras línguas, o meu espírito ora de fato. Então, quem está orando de verdade? Não é sua mente, é seu espírito. E você pode fazer isso cozinhando, varrendo a casa, dirigindo, trabalhando, porque é meu espírito. Aleluia. Agora, o que é que meu espírito está falando? Ele está falando com Deus, os mistérios do próprio Deus, que Deus escondeu para revelar só para você. Aí a Bíblia diz que Deus nos deu do seu espírito. E olha que coisa maravilhosa. Aonde está a fé? No espírito. Como é que ele te dá a fé? Pela palavra. E enquanto você não pegar a palavra do espírito, a fé não vem. A palavra que Deus te dá já carrega a fé que você precisa para manifestar. Você não precisa de mais nada, a não ser de uma palavra. Por isso que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai no presente, contínuo, sai, não saiu, sai. Então fé vem pelo ouvir, a palavra que sai. A palavra pode sair de dentro de você, porque é onde o Espírito está. E quando você ora em línguas, o Espírito Santo, no seu espírito, ora. Presta atenção nisso. Nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Deus, que sabe a intenção do Espírito, que segundo a vontade dele intercede pelos santos, sabe qual é a mente do Espírito. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Presta atenção. Quando eu era tenro e único diante de minha mãe, isso é Bíblia, a doutrina que eu ouvi era: quebrei meu braço, todas as coisas cooperam para o bem. Rapaz, tu soube, o marido da irmã fulana traiu ela. Ei, tudo coopera para o bem. Quê? Fulano perdeu o emprego, rapaz, ele agora está desempregado. Tudo coopera para o bem. Nunca era bênção, só desgraça. Só desgraceira. Até que eu tinha raiva de ler Romanos 8, 28. E um dia Deus me deu uma música. Em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Para o bem. Eu estou lá cantando a música. Era Deus me preparando para receber revelação. Eu estou cantando aquilo e eu disse: mas Deus, eu nem gosto desse versículo, mas a música está boa. Então, o que é que aconteceu? Deus diz: leia de novo, leia de novo. Eu fui ler, ele diz: tudo coopera para o bem. E como não poderia cooperar, já que eu não sei orar, o Espírito Santo ora, segundo a vontade de Deus, Deus já sabe a mente dele, como é que não coopera? Não tem nada a ver com desgraça, tem a ver com graça. Oh, aleluia! Veja comigo, porque se eu orar, meu espírito ora. Diga, meu espírito ora. Diga, quando eu estou orando em línguas, meu espírito ora. Por isso que sua mente fica perguntando, fazendo conta, analisando, pensando, e aí você traz a sua mente cativa à obediência de Cristo, pensando no que a palavra de Deus diz a seu respeito. Presta atenção, mas a minha mente fica infrutífera. Então quem está falando é seu homem interior. Vê se você pega. Judas 1:20. Vós, porém, amados, edificando-vos. A versão aqui de edificar significa construindo-se por dentro, ao ponto de que você fica tão grande que outros vêm se aninhar, ou seja, eles vêm até você. Isso também significa construir sobre um fundamento, onde a rocha já está colocada. Então o que é que está acontecendo quando você ora em línguas? Você está construindo sobre o fundamento que já está colocado. Não tem como sua fé. Aí ela chega no nível. Qual é o nível que dessa fé aqui? É chamado santíssima. Santíssima significa tão puro, sem nenhuma contaminação. Por exemplo, eu vou crer para determinada coisa
como minha fé não está naquele nível de santíssima, sem mistura, há questionamentos. Dúvida é algo tão diabólico que descredibiliza a palavra de Deus e questiona a veracidade de Deus. Quando eu tenho dúvida, eu estou simplesmente permitindo o diabo falar e eu questionar Deus. Isso significa que eu não conheço Deus o suficiente e que a palavra de Deus para mim é duvidosa. Quando nós temos bases e mais bases bíblicas de que Deus vela pela sua palavra para cumprir, e que Deus e sua palavra são um só. Agora, a oração em línguas vai fazer o quê? Colocar você numa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Quanto mais você orar em outras línguas, esse é o primeiro passo da sua carreira, porque você precisa pegar do Espírito a palavra da fé, que Ele vai te dar, para gerar a confissão para você possuir. Então Deus, pelas palavras, vai te dar uma imagem, a imagem será seu foco, e dali Deus extrai uma confissão para te dar possessão. Deus deu a imagem para Abraão, deu a palavra e deu a confissão. Como é que ele não ia ter o filho? A única coisa que Deus queria de Abraão era que ele confessasse. Glória a Deus, assim será. A única coisa que Deus queria de Cristo era que ele confessasse: terceiro dia eu volto. Igual Jonas foi lá no fundo do peixe e voltou, assim será o Filho do Homem. Eu vou lá embaixo e volto. Ele chega na frente de um prédio que levou 46 anos para construir e disse: em 3 dias eu derrubo e edifico isso aí. O pessoal disse: quê? 46 anos? Quem é você? Ele estava falando do próprio corpo dele. Então ele estava usando aquilo para remeter à ressurreição. Quando ele chega na frente de um morto para ressuscitar, ele disse: Senhor, se você estivesse aqui, ele disse: eu sou a ressurreição. Eu estou aqui, aleluia. Já cheira mal, eles não tem problema, eu posso fazer isso qualquer hora, qualquer ano, qualquer tempo. Eu posso restituir, eu posso trazer de volta. Eu sou a ressurreição. Pega pela fé agora, em nome de Jesus. Ao orar em línguas, diga para o seu vizinho: você edifica a sua fé. Diga para ele: fala direto com Deus. Seu espírito ora de verdade. Diga: você fala mistérios divinos com o único que pode entender você. Diga: não fala com homens, sua mente não entende, não está falando com ninguém aqui na terra. Diga: você está falando direto com Deus. É por isso que o diabo fica empavoroso enquanto você está orando em línguas. Ele fica desesperado: o que é que ele está fazendo, o que é que ele está fazendo, o que é que eles estão conversando. Você já viu alguém que estava conversando com outra pessoa e você pensando que ela estava falando mal de você? Como é que você fica do outro lado? E agora? E agora? O que é que eles estão falando ali? Aí olha para você e fala: ah, isso aí, misericórdia, agora piorou. Agora imagina, você está conversando com Deus, Deus diz algo que você é, e você faz: o diabo disse: ele está rindo de quê? O que foi que ele descobriu de tão bom que ele está rindo? E o pior, começou a dançar. O que está acontecendo? Aleluia. Então o diabo está lá do outro lado esperando. Aí o diabo joga um dardo inflamado na sua mente. Você não tem como pagar. Aí Deus do outro lado já está dizendo para você: eu vou suprir cada uma das suas necessidades. Eu sou seu pastor e nada lhe faltará. Eu vou abrir janelas do céu, derramar bênção sem medida sobre sua vida. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Eu vou adiante de ti, destruindo a porta de bronze, ferrolho de ferro, e trazendo para ti riqueza das nações. Eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto, eu guardo você com a minha destra, com a minha justiça. É hora de abrir a boca e dizer: esse vai ser o melhor ano da minha vida, o melhor tempo da minha vida. Abriu a porta, em nome de Jesus, as comportas se abriram. O Senhor fará você prosperar, vai transbordar para a direita, vai transbordar para a esquerda. O inimigo não vai poder resistir, a muralha vai cair, os portões vão se romper. Você sai do lugar de oração tão forte. Deus falou com você,
Enquanto isso, o diabo do outro lado, e agora? Aí agora é só esperar. O próprio diabo está esperando agora o que é que vai acontecer, porque ele não sabe o que você falou com Deus, nem sabe o que Deus falou contigo. Ele só vai ver resultados. Xarabarraça. Lembra? Se estiveres em mim e minhas palavras estiverem em vós, peça o que quiser. Deus quer te levar no nível que a palavra governa todas as áreas da sua vida. O primeiro passo, aprender a orar. Já que eu não sei orar, deixa quem sabe. Quem sabe? O Espírito sabe orar. Eu não sei como orar para 1 milhão se manifestar. Você não sabe como orar, a expansão está chegando. Vamos para a confissão, estamos expandindo. Vamos lá. Fala. Estamos expandindo. Expandindo para a direita, expandindo para a esquerda, expandindo para frente, para trás, para cima. Vai ser para todo lado. Sua empresa vai expandir, suas finanças vão expandir, seu salário vai expandir. Pega essa palavra. Já que eu falei em línguas, vamos orar em línguas. Vou te dar 1 minuto para orar em línguas. Bora praticar, vamos. Fala mistério. Você que está no YouTube aí agora, fala mistério. Você que está em casa agora, fala mistério. Ore em línguas, seja batizado no Espírito Santo, seja renovado em outras línguas agora. É manhã de fogo, é manhã de glória. Mandoste mikanda labaswite ketcharaba rikandele manundo robasote ketcharama remanunde remase mando tekete mandera basote mandu de ke kote mananda basote ketcharaba rikalaba shandalobose Rebaro Romana Rebeque Setequera Baramanandora Barra Seteca. Ei, aviva as línguas dentro de você. Vamos, seja batizado no Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo. Vamos expandir a unção em nós. Rabacassachacaramandorobos Rekesete Ketcharabacandalabai Amano Tekecharabos Rikalabasi Charabaya Remacondoromasi Terebacandalabas. Oh, glória. Fique cheio. Ei! Ativa a unção. Ativa a unção em você. Vamos. Oh, requesete queremanondorobos. Rica labasandoromasi terebacai. Ei, glória. E dos seus problemas, vamos, ativa aquela unção. Ativa a unção que é em você. Ative a unção, ative a alegria. Quem crê recebe, quem recebe ri. Quem crê recebe, quem recebe ri. Xarabás. Aleluia. Assente-se um pouquinho, assente-se um pouco. O que é que fizemos agora? Nós oramos segredos divinos.
para serem revelados pelo Espírito Santo. Ao orar em línguas, o Espírito Santo te dá a língua, você fala para ele pega aquilo e revela para você. Ele revela tudo aquilo que Cristo é, tudo aquilo que Cristo conquistou na sua obra de redenção. Outra coisa que acontece com a oração em línguas: Deus desmascara completamente Satanás. Haverá uma consciência em você que ele é completamente derrotado e que seus planos foram frustrados. Isso casa com Isaías 54:17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então você não se preocupa se alguém disser é o diabo que está fazendo alguma coisa. Você já vai dizer é o que você falou? Obrigado, me revelou. A partir daí você nem se preocupa mais. Você fica com o que Deus disse, porque os planos de Satanás foram frustrados. Por mais que ele arquitetou, projetou, usou principados, usou potestade, está tudo falido. Depois, a oração em línguas revela os segredos do coração do Pai. Bem sei eu os pensamentos que tem a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Depois, em 1 Coríntios 2:9, ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Não vai preparar, está preparado. Aleluia. Tudo que Deus tem para a sua vida está preparado. Ele já preparou, e a Bíblia diz, antes da fundação do mundo, Ele deu as línguas para a nossa glória. Se sua vida não está debaixo de glória, a culpa não é de Deus. Ele te deu as línguas para que você pudesse orar, para viver dentro da glória. Glória tem a ver com o Shekinah, com provisão completa de Deus. Glória tem a ver com a revelação do que o próprio Deus é. Veja, quando a glória entrou no templo, eles não podiam ficar em pé para ministrar, porque a glória encheu o lugar. Depois a glória encheu o lugar a tal ponto que eles não podiam entrar. Imagina um dia que você chegar nessa igreja e não poder entrar, porque a glória ocupou o lugar. A gente vai ter que ficar lá de fora no telão ouvindo a glória. Aleluia. A glória também serve como nuvem para te esconder. A glória pode guiar a nossa vida. A glória pode nos proteger do sol ardente. E aí era uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. E a coluna de fogo espanta cobras e escorpiões do deserto. Então essa glória pode se manifestar na nossa vida. E aí Moisés disse: se eu achei graça, eu rogo que você me mostre sua glória. Aí quem é que Deus mostra para Moisés? O caminho. Quem é o caminho, gente? O mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Qual é? Cristo em vós, a esperança da glória. Aí a Bíblia diz que pela glória nós somos revelados. De glória em glória seremos transformados. Isso significa dizer que vem uma porção de glória para haver transformação. E isso me mostra que quanto mais glória em nossos cultos, em nossas reuniões, em nossas orações, mais poder de transformação. Não é na nossa força, não é na nossa mentalização, é a glória se revelando. E a Bíblia diz que quanto mais glória, você é transformado na imagem de Cristo. Oh, aleluia. Você vai agir como Cristo agiu. Então, vamos dizer, Jesus estava no barco, veio uma tempestade. Jesus não se ajoelhou, pegou a mão dos meninos, vamos orar em concordância, ver o que é que Deus pode fazer. Ele se levanta, estava dormindo, se levanta e diz: vento, para, mas fica quieto, e volta para dormir de novo. Ele só se acordou porque acordaram ele, senão ele ficava dormindo no meio da tempestade. Mas ele se levantou, não porque ele precisava daquilo, eram os discípulos que precisavam. Então ele não fez aquilo para ele, fez por eles, porque ele estava no descanso. E fé entra no descanso, onde tudo cai ao redor e você sabe onde está descansando. Aleluia. Estão comigo? Agora Jesus está fazendo aquilo.
na minha vez de agir diante de um problema, eu fico, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? O que é que o Espírito Santo faz? O que é que ele está fazendo? Ele está transformando você para agir como Jesus agiu. Para agir como ele é a imagem perfeita. Na hora em que começarmos a agir diante de problemas como Jesus agiu, nós fomos transformados. Por isso que é degrau em degrau. Tem coisas que nós já subimos, tem outras que estamos crescendo. Uns disparam na prosperidade, outros disparam em cura. Uns disparam em amor, outros disparam em fé, outros disparam em justiça, outros disparam em entender a autoridade. Agora, já que eu cresci nessa área e não naquela, eu preciso fazer o quê? Juntar com quem anda naquela, para crescer naquela área. Por isso que um ao outro ajudou e os dois se fortaleceram. Agora eu cresci numa área e critico você na que você não cresceu, porque eu cresci naquela. A culpa não é sua, a culpa é minha de não lhe ajudar a crescer na área que eu cresci. Por isso que nós precisamos andar em amor, porque senão eu bloqueio o acesso do que você cresceu. A primeira coisa que ele fala sobre edificando numa fé santíssima, orando no Espírito Santo, é conservados no amor. E o amor não suspeita mal, nem pensa mal de ninguém. Não existe essa, meu santo não bate com dela, já que temos o mesmo Espírito Santo. Isso é coisa do inferno, gente. Os céus não têm essa linguagem. Na hora que você ora em língua, seus planos e a perfeita vontade de Deus para a sua vida, família, ministério e negócios são revelados. Ao orarmos em línguas, nos enchemos do Espírito Santo. Aquilo que você precisa, você já orou, já reivindicou, ordenou e a cura não se manifesta, se enche do Espírito para ver. Porque segundo a Bíblia, ele vivifica. Romanos 8:11, ele diz que ele vivifica seu corpo mortal. O Salmo 119, a maioria das vezes Davi está dizendo: vivifica-me segundo a tua palavra, vivifica-me para que eu possa ver os seus dias, vivifica-me para que eu possa viver sua perfeita vontade. Ele estava falando sobre o enchimento do Espírito Santo, a necessidade que ele tinha do Espírito Santo descer sobre ele, mas agora o Espírito Santo vive em nós. É inadmissível você com a fonte dentro, andar com um caneco pedindo água aos outros, quando você tem uma fonte dentro de você. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A água que eu lhe desse fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Quanto mais você se encher do Espírito, mais consciente você vai ficar que é curado, que é próspero, que é redimido, que é sarado. E em vez de orar para possuir, para ter, você possui porque já tem. Paulo orando e ensinando a igreja, diz: eu oro para Deus iluminar seu entendimento, para que você saiba qual é a sua esperança, qual é o seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança. A primeira carta de Pedro, ele diz: olha, está inacessível, ou seja, é impossível de ter acesso. Quando ele lê a carta de Paulo, ele escreve a segunda carta e diz: olha, Paulo tem alguns pontos difíceis de entender, mas agora nós entendemos que pela promessa, Deus fez você participante da natureza divina. Diga para o seu vizinho: chegou a hora de você participar da natureza divina. Na natureza divina não há pecado, na natureza divina não há medo, na natureza divina não há câncer, não há AIDS, não há diabetes, não há tumor, não há infecção. Na natureza divina a cura, a libertação e a prosperidade. Na natureza divina não há fracasso. Eu declaro que você não vai fracassar, vai prosperar. Sarabacandalabas. Oh, rabacandalabará. Ninguém corre mais do que essa mulher. O Senhor, se você devia aprender com ela, aleluia. Que unção é essa nessa mulher? Presta atenção agora que eu vou te dizer. O diabo quer te parar, mas ele sabe que não pode. A única coisa que ele faz é mentir. Então por que eu estou parado? Porque você está acreditando numa mentira. Deus chega para Josué e diz: ninguém te poderá resistir nesse mês. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, ninguém vai poder resistir a você. Todos os dias.
Nenhum demônio vai conseguir resistir você. Todo dia, todo dia, todo dia. Essa tal. Ei, aleluia. Todos os dias desse mês, todos os dias do mês seguinte, todos os dias do próximo mês, todos os dias desse ano, todos os dias do mês do ano que vem, todos os dias. Ninguém. Que coisa. Ninguém. Uau. Todos os dias. O que é que eu tenho que fazer então? Não pode de falar. Quê? Não pode de falar. Agora, você não para de falar o quê? A minha palavra. Não para de falar em línguas. Não pode de falar. Paulo diz, orando em todo tempo no Espírito. Orando em todo tempo. Ore tanto em línguas que até dormindo você vai ver que está orando. É impressionante. É ou não é, pastor Zé? É impressionante. Você passa de roxatora, bacandeira. Você dorme, está lá dormindo e o Espírito fica. Você diz, rapaz, eu estou dormindo, eu estou acordado. É impressionante, porque seu Espírito não dorme. Ele é eterno. A Bíblia diz que Deus nem dorme, nem tosqueneja. Deus nunca faz assim. Oh. Espírito Santo, dá um cafezinho aí para mim. Imagina, se Deus só toscanejasse, o que o diabo faria? Deus está com o olho aberto, prestando atenção. O diabo fez o que fez. Se ele dormisse 1 minuto, hein? Aí a gente aqui, Senhor, aí os anjos dizem, cala a boca, ele está dormindo agora. Nosso Deus é tão fantástico. Elias vai enfrentar os profetas de Baal e diz, grita mais alto aí. Vai ver que ele viajou. Ele começa a zombar, porque ele tinha achado graça. Quem acha graça, zomba do inimigo. Aí ele diz, ei, grita mais alto. Vai ver que ele está dormindo. Elias tira onda. Tirou onda. 400 de profeta de Baal. Ele diz, ei! Se cortando. Faca, ei! Peraí, vem aqui todo mundo. Joga água aí. Jogaram água no altar. Ele disse, joga mais. Ele disse, a madeira já vem de pegar fogo. E jogando água, não tem problema não, joga mais. Joga 12 vezes. Encharcou. Encheu tudo de água. Ele disse, pronto. Terreno perfeito para milagre. Qual é? O impossível. Deus gosta quando Ele sabe que a gente não pode. Ele diz, é minha parte, deixa comigo, deixa eu entrar. Eu te ajudo, eu te sustento, eu te levanto, eu vou adiante de ti, eu abro as janelas do céu, eu derramo bênção sem medo, meus irmãos. Aí Elias faz algo, é o segundo ponto que eu quero entrar aqui. Diga, ore a palavra. Mais uma vez, diga, ore a palavra. Você deve orar em línguas e depois orar a palavra. Porque quando ele faz aquilo e afronta, ele tinha uma palavra. E aí ele diz, eu fiz tudo segundo a tua palavra. E a Bíblia diz que por isso ele diz, céus, não chove até minha palavra. E aí ele controla a economia, gente. E não chove. 3 anos e 6 meses e não chove sobre a terra. Só vai chover quando ele orar de novo. Como é que alguém está aqui num cavalo, no meio de uma guerra, espada vai, espada vem, e a luta está tão pegada que ele diz, rapaz, nós vamos perder. Na hora que escurecer, a gente perde. 3 da tarde, 4, 5, 6, o sol vai indo embora e a lua vai chegando. Aí ele no meio do deserto diz, lua, para aí, sol, para aí.
Quê? Enquanto a terra durar, não vai deixar de ter dia e noite. A noite tinha que chegar, agora a noite não chega. Porque um homem no meio do deserto diz: pare. Diga: achou graça? Controla tudo. Aleluia. Jesus controlou o vento e o mar. Josué controlou o sol e a lua. Já pensou, gente? Agora, nada é feito sem uma palavra. Porque ela nunca falha. Ao mesmo tempo, a palavra é a resposta. Quando você orar a palavra, você já ora a resposta. Pega isso. Isso é a coisa mais poderosa que Deus me falou. Ao orar a minha palavra, você ora a resposta. Então você lembra que ele disse que a palavra não volta para ele, ele envia a palavra, mas a palavra não pode voltar para ele vazia. A palavra só volta para Deus se for pela fé. O caminho que ela veio foi fé, produz fé, lembra? A chuva desce, rega a terra, faz a terra produzir e brotar, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia. Deus enviou a sua palavra e sarou. Ela volta para Deus quando você diz: Pai, obrigado, eu sou sarado. Então sua fé devolve a palavra para Deus. Para que você devolve a palavra para Deus? Para que Ele cumpra o que lhe prometeu. Se você não devolve ela com fé, Deus não tem compromisso em honrar a palavra dele em você, já que você não devolveu para ele. Veja, você pega o feijão, água, pega o arroz, dá para o fogo vai devolver para você. Se você não pegar pelo cheiro que está pronto, ele queima. Existe um cheiro de vitória no ar. Estou falando pelo Espírito, existe um cheiro de vitória no ar. Carro novo tem um cheiro, casa nova tem um cheiro, provisão tem cheiro, vitória tem um cheiro, o bom perfume de Cristo, gente. Tem um cheiro de vitória hoje de manhã, tem um cheiro de expansão, tem um cheiro de milagres, tem um cheiro de coisa nova chegando, tem um cheiro de uma nova unção, um novo perfume divino. A unção tinha coisas especiais que liberavam um cheiro. Era tão especial que Deus proibiu. Ninguém faz um perfume desse. A unção é só para ele cheirar. E quando você está embanhado na unção, Deus faz. É ele. É ele. Aleluia. Diga para o seu vizinho: cheiro novo, coisa nova chegando. O que é que a palavra faz? A palavra revela Deus. A palavra é a maior autoridade no céu e na terra e debaixo da terra. Tudo foi criado pela palavra. Além do mais, tudo é sustentado pela palavra. A palavra não é só uma capa preta com as letras ou um aplicativo no seu iPad ou iPhone, onde você procura ler alguns versículos. Aquilo é o próprio Deus. Ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando ele habitou, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele começa com o verbo, mas termina com a palavra, com uma pessoa, com uma ação. Jesus disse: eu e o Pai somos um. Eu sou a palavra. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a verdade. E nós sabemos que Deus é o Deus da verdade, sabemos que a palavra é a verdade. Tudo foi criado por Ele. Lembra? Colossenses 1,15. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. A palavra estava antes da fundação do mundo. A palavra é o próprio Deus encarnado. A Bíblia diz: nós tocamos nele, nós apalpamos ele. Com respeito ao verbo da vida, a palavra que se fez carne, era a palavra andando encarnada num corpo chamado Jesus. Ao tocarem na palavra, tocaram na cura. Veja, Jesus nunca ficou doente, porque não há doença que adoeça a palavra. Se a palavra estiver em você, o que está acontecendo na sua vida que foi causado pelo inferno, é porque tem pouca palavra naquela área.
Aquele espaço na sua vida que você não ocupa com a palavra, o diabo trata de se ocupar. Você compra uma casa, um carro ou alguma coisa. Sua casa, você limpa, deixa tudo limpinho, cheiroso e não usa aquele quarto para nada. Chega um dia lá, tem barata, tem aranha. Da onde veio? Tem pó de areia, tem coisas de asfalto, se você morar perto de ruas onde os carros passam, e aqui, como é que entrou isso aqui? Qual foi o brecha que entrou? Por menor que seja, elas passam, e estará tudo sujo. Você tira o sandálio, coloca o pé e diz, meu Deus, está tudo, parece limpo, mas está sujo. Calça uma meia branca e anda lá para você ver se está limpo mesmo. Então é a santidade que revela a imundície. Quanto mais você entrar em santidade, mais você vai ver a sujeira. Mas não é para se condenar, é para pegar a água da palavra e lavar aquilo ali. Agora comece a ocupar o quarto. Coloque pessoas lá, coloque a cama, coloque coisas, porque as coisas ocupam o espaço. Aleluia. Use o que Deus te dá. Sente no sofá que Ele te deu, pelo amor de Deus. Use as coxas, roupas novas, lindas que Deus te deu. Forre na sua cama. Pare de esperar a visita é você mesmo. Use os pratos novos, limpos. Use do bom e do melhor. Eu não entendo como pessoas têm prato chique e usam prato descartável em casa para não lavar. Miséria, está amarrado esse espírito de miséria. Se você não quer lavar, creia numa máquina de lavar, Deus vai te dar. Já viu o rei tomando água em copo descartável, gente? Vamos lá, diga a palavra. É o verbo em ação a meu favor. Números 23, 19, abre aí por favor. Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para se arrepender. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não vai cumprir? Jeremias 1,12, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu vigio, observo minha palavra. Qual o propósito? Cumprir ela. O que Deus está observando? O que estamos fazendo com a palavra que Ele deu? Quem crê age. Quem crê se comporta como tal. Quem crê usa aquilo. Estão comigo? Agora, Salmo 138:2, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Ou seja, adore e louve antes de ver. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Nada é maior do que o nome e a palavra. Agora é interessante que era onde o diabo queria colocar o trono dele, acima de Deus. O diabo viu aquele espaço e disse, vou colocar meu trono lá em cima. Se eu colocar ela lá em cima, eu tenho domínio, ele vai estar abaixo de mim. Deus olhou aquilo e disse, espera aí, meu nome vai para cá, minha palavra vai para cá. Tudo que pedir ao Pai em meu nome, na minha palavra, o Pai vai dar. Quando você diz, em nome de Jesus, tua palavra diz, Deus diz, opa, está aqui, ó. Deus vai cumprir na sua vida tudo que a palavra dele diz. Isaías 55:11, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. Não pode, não voltar vazia significa, ela não volta sem resultado. Por isso que a fé, crendo na palavra, diz, Pai, obrigado, já é meu. Obrigado, já é meu. Você pegou a palavra, está devolvendo para ele, e ele olhando para a palavra dele, ele enviou a palavra para te curar. Quando você diz, Pai, obrigado, eu sou sarado, ele vela para cumprir ela. Não sei se eu consigo fazer vocês verem o que eu estou falando. Ao orarmos a palavra, já estamos orando nossas respostas. Ao orarmos a palavra, mexemos com o caráter de Deus. Ao orarmos a palavra, colocamos Deus em ação sobre nossas situações. Ao orarmos a palavra, oramos quem de fato Deus é.
Então Davi, ele adultera com Betseba, ele é julgado pelo pecado dele, o profeta Natã vem, corrige ele cai de joelhos e começa a orar, ele pega o que Deus falou com ele, dizendo, tu disseste que não ia faltar herdeiro no trono, me perdoe, ore, e ele diz, não violarei a minha palavra, não alterarei o que meus lábios disseram. Deus diz, ok, você está perdoado. Ele apresenta a palavra. Deus diz em Isaías, apresenta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Ao orar a palavra é apresentar suas razões, não suas desculpas, seus erros, é apresentar o que a palavra diz a seu respeito. Ao orar a palavra, o que é que você coloca? Deus em cena para resolver seu problema. Você vai ver Jesus antes de morrer orando a palavra. Você vai ver ele lá no Getsemane, gerando pela palavra a sua ressurreição. Você vai ver os discípulos quando Pedro foi perseguido. A Bíblia diz que ele vai para os seus. Quando ele é solto, o que é que eles fazem? Eles oram a palavra. Salmos capítulo 2. Porque se enfureceram os povos, os gentios pensaram coisas vãs. Senhor, se levantaram contra o Senhor e o seu ungido. Ao orar a palavra, eles dizem, manda sinais, manda cura, manda prodígio, para que eles saibam. Nos dê ousadia e intrepidez. Qual foi o resultado? O prédio tremeu. Quando você ora, qualquer sucesso de homem na Bíblia é um homem que pegou a palavra e orou a palavra. Jesus orou a palavra. Paulo orou a palavra. Os discípulos oraram a palavra. Por que você não está orando a palavra? Por que você está orando seu problema? Ó Senhor, acabei de vir do banco. Eu estava com tanta esperança que esse dinheiro saísse. Ô Jeová, aquele gerente, aquele bicho é ruim, Deus. Miséria, Senhor, faça alguma coisa, tira aquele gerente, remove ele. Deus, olha isso, agora como é que vai ficar, Senhor? Eu estava contando que esse dia isso não é oração, isso é lamúria, é murmuração. Deus não está nem aí para isso. Sabe por quê? Não é porque ele está indiferente, é porque ele já disse, eu vou suprir cada uma. Gente, você está pegando o que eu estou falando, né? Mas quando você chega sabendo que está quebrado, que o dinheiro não saiu, você diz, Pai, eu te agradeço pela sua palavra, porque tu és o meu pastor e nada me falta. E todo quebrado por dentro, querendo se matar, e você, eu te agradeço. Eita Deus do céu, ai. Quando o diabo pensou que você ia desistir, aí você diz, meu Deus, ele é dono do ouro e da prata. Foi ele que perdeu a bênção, porque eu carrego a bênção. Se ele tivesse me dado, emprestado, feito aquilo, ele ia ganhar 100 vezes mais. Perdeu a bênção. Quem ora a palavra, sabendo quem é a palavra, não se desespera. Diga para o seu vizinho agora, chegou a hora de você orar a palavra. Lembre-se, todos aqueles, desde de Adão até hoje, que oraram a palavra, se valeram da palavra, se firmaram nela, tiveram êxito. Orou a palavra, se firmou nela, tem sucesso. Lembra? É como construir sua casa sobre a rocha. Aí veio a pancada, foi forte contra aquela casa e a casa não cai. Se você olhar uma rocha e o mar vindo, a pancada é tão grande que espuma tudo, não é isso? Mas quando a espuma baixa, a rocha está lá. Entenda, o diabo vai espumar de raiva. Quando a espuma baixar, você está lá. Ora, baixei. Quem ouve a minha palavra e pratica é como construiu a casa sobre a rocha. Orar a palavra, você constrói sobre a rocha. Eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou abençoado, eu sou sarado, eu sou sarado. Você está cavando para construir algo. Essa casa não cai. E a Bíblia diz isso, bateram com força o vento, a chuva, os rios, e ela não caiu. Vem de um lado, vem do outro, e você fica firme, confiando no Senhor.
Esse é o segundo ponto. E o último ponto, qual é? Seguir o Espírito Santo. Siga Ele. Obedeça a Ele. Diga, o Espírito Santo veio para me guiar, veio para me ensinar, veio para me revelar tudo que Jesus é e tem para a minha vida. Ele veio para me ajudar, Ele veio para me instruir, Ele veio para me corrigir, Ele veio para me socorrer, Ele veio para revelar meu futuro, Ele veio para me convencer. Já pensou, Deus precisou enviar o Espírito dele para te convencer? Será que o nível de incredulidade é grande? Mas chegou a hora de você se convencer. Diga, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Consolador, é o ajudador, é o advogado, aquele que foi chamado ao meu lado para me ajudar. Olha para o seu vizinho e diga, Deus chamou o Espírito Santo para te ajudar. Vamos orar a palavra? Fique em pé agora, por favor. Escolha um versículo da Bíblia que encaixa com a sua necessidade. Se você já sabe de qual é esse versículo, você vai citar ele agora. E você vai orar esse versículo agora. Os que já têm versículos de memória e sabem sua necessidade, podem ir citando eles desde já. Eu quero que você fale a palavra. E depois eu quero que você só louve. Aleluia. Abra sua boca e ore a palavra. Pai, tua palavra diz que nenhum mal me sucederá e praga nenhuma chegará na minha tenda. Pai, tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Pai, tua palavra diz que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Pai, tua palavra diz que tu és o meu pastor e nada me falta. Pai, tua palavra diz que pelas suas pisaduras eu sou sarado. Pai, tua palavra declara que o Senhor está comigo. Não temerei o que me possa fazer o homem. Tua palavra declara que o Senhor vai adiante de mim, destruindo porta de bronze, ferrolho de ferro. Tua palavra diz que eu estou habitando no esconderijo do Altíssimo. Tua palavra declara que o Senhor abrirá os olhos do meu entendimento, iluminará os olhos do meu entendimento, para que eu saiba qual seja a esperança do meu chamamento, qual a riqueza da glória da minha herança dos santos. Tua palavra declara que não vai me faltar nada. Tu és o meu pastor e não vai faltar nada. Tua palavra declara que o Senhor vai suprir cada uma das minhas necessidades. Tua palavra declara para expandir para a direita e para a esquerda, para firmar estaca, estender o todo. Eu oro por essa expansão da igreja, eu oro pelos recursos, eu oro e agradeço, Pai, pelo mármore, pelo granito chegando, por toda a ferragem, pelos arquitetos, pelos engenheiros, pela tinta, Pai. Não vai faltar nada. Todo o cimento necessário, todo equipamento necessário, toda a fiação necessária. Eu já declaro que o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu arrimo, o arrimo da minha sorte, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu ajudador, o Senhor é a minha cidadela, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é quem me sara. Nenhuma enfermidade virá sobre mim, pois o Senhor é quem me sara. O Senhor já levou sobre si as dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras eu sou sarado. Obrigado pela tua palavra permeando meu coração, dividindo juntas e medulas, ossos e nervos. Oh Pai, revigorando a minha célula. Obrigado pelo Espírito vivificando cada parte do meu corpo, vivificando. Eu sou completamente sarado, eu sou plenamente conservado. Meus rins são conservados, meu pulmão é conservado, meu corpo é conservado, minha mente é conservada, meus músculos são conservados, meus nervos são conservados, meus ossos são conservados. Eu sou plenamente conservado. Minha memória é conservada, minha inteligência é conservada, eu sou conservado. Oh, eu te agradeço pela sua palavra, que diz que o que 2 de nós orar na terra é feito pelo Senhor que está no céu. Eu oro por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que está na internet. Eu declaro essas pessoas prósperas, curadas, libertas. Eu declaro essa semana milagres acontecendo de maneira sobrenatural na sua casa, na sua vida, na sua família, nos seus negócios. Em o nome de Jesus, nós oramos a palavra. Agora ore em línguas, é orar a palavra agora, em outro nível, vamos.
Agora cantemos o Espírito, vamos. Louve, 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 vamos. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Começa a salmodiar, vamos. Obrigado, Senhor. Ricanda de viriola, baramanaya, sora, verianda, manaya, ricanda de viriola, nananana. Aumente o nível, vamos, aumente. Aumente a voz, vamos. Levante a voz, levante a voz, vamos. Cante no Espírito, louvor, vamos, flua, 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 flua comigo, vamos. Recandiribirio, louvor, amanhã, recandiribirio.